Olá, vamos iniciar mais um dia de leitura do nosso livro, A Cultura do Jejum. Hoje estamos no dia 12. Vamos lá. Os israelitas foram submetidos a um processo de 40 anos e ainda assim não se permitiram crescer. Cristo, com 40 dias de deserto, já havia passado na prova. Repito, as abstinências por si mesmas não garantem nada. Mas, quando são autoimpostas por quem possui a consciência correta sobre o seu uso e importância, a história muda. A declaração de Paulo aos Coríntios acerca da abstinência sexual em caso de dedicação à oração não pode ser deixada de fora dessa reflexão. Embora já tenha sido mencionada anteriormente, ele exortou os cônjuges cristãos a não se negarem um ao outro no tocante à intimidade e acrescentou uma única exceção aceitável. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7:5. As abstinências são privações de coisas lícitas, não ilícitas. Abster-se de pecar é obrigação. O ato de comer não é errado, possuir recursos financeiros também não é. E certamente podemos dizer o mesmo da vida sexual do casal. Porém, todos eles são estímulos aos deleites carnais e, como tais, muitas vezes abafam a alma, entulham o coração, roubando-lhe a capacidade de percepção espiritual. John Piper afirma que, diante das ambições, a única arma triunfante é uma profunda fome por Deus. E emenda: a debilidade da nossa fome por Deus não é porque ele seja insosso, mas porque nós nos mantemos abarrotados de outras coisas. Talvez então a rejeição do apetite do nosso estômago ao alimento possa expressar ou mesmo aumentar o apetite da nossa alma por Deus. A fome física natural orienta o homem, faz que ele trabalhe por seu sustento, que invista tempo e energia para garantir a subsistência. Todos sabemos seu impacto. Mas e a fome espiritual? Está presente em nossas vidas? Ela possui o mesmo poder de orientar-nos e levar-nos a trabalhar, investindo tempo e energia para garantir subsistência e crescimento espiritual. A geração atual tem se perdido em uma entrega sem precedentes à busca do prazer, em suas mais variadas formas. O entretenimento se tornou uma obsessão. No livro O Jejum de Jesus, os autores comentam acerca dessa condição. No mundo ocidental, os arranjos de Satanás têm produzido uma sociedade material, humanista, culta e pós-moderna constituída sobre a suposição cética e cínica de que as distrações mais superficiais da vida são, na verdade, a soma total de nosso propósito. Assim passamos os dias exageradamente estimulados a ponto de chegar à insensibilidade. Ironia das ironias. Uma era de glutões, tolerantes, viciados em divertimentos e tweets e repleta de desejos ilícitos produziu a safra de gente mais entediada e entediante. É por isso que o jejum é mais importante agora que em outras épocas. Quando os nossos dias são marcados por excessos, carecemos da paixão pura da fome. A fome espiritual, com a capacidade de expressar-se, é que nos levara a declarar a semelhança do apóstolo Paulo: mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e os considero como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses 3, do 7 ao 8. Creio firmemente que a cultura do jejum, praticado nas mais variadas formas e durações, é uma das ferramentas mais necessárias em nosso tempo. Sem um estilo de vida marcado por contínuas, note que não estou dizendo permanentes, abstinências, não conseguiremos ser nada mais que uma igreja Laodiceia. É só checar a advertência do Senhor Jesus a essa igreja e compará-la com a realidade de nosso tempo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Capítulo 7. Efeitos do jejum. O jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Agostinho de Hipona. Gosto de uma frase com a qual me habituei desde a minha adolescência. Ouvi a irmã Valnice Milhões, em um ensino sobre jejum, citar a seguinte afirmação de Kenneth Hagin: jejuar não muda o Senhor, pois ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas transformará e ajudará você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus. Vale ressaltar que a prática de jejuar também não nos faz merecedores de nada. Nas palavras de John Wesley, o jejum é um meio da graça e não uma forma de excluí-la. Logo, não deve ser visto como um ato meritório. É inegável, no entanto, que essa poderosa disciplina espiritual nos afeta de forma muito abrangente. Considerando que o jejum nos muda, intento apresentar neste capítulo os efeitos que o jejum pode exercer sobre a nossa vida. Das preciosas lições acerca do jejum que o Senhor Jesus nos deixou, analisamos uma no primeiro capítulo, a qual é necessário que voltemos. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova, e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Lucas 5, 33, 38. A prática do jejum era comum aos judeus, especialmente aos discípulos de João e os fariseus. Lucas 18, 12. Baseados nisso, alguns confrontaram Jesus sobre o fato de seus discípulos serem frequentemente vistos comendo e bebendo, em vez de jejuando. Nosso Senhor respondeu que se tratava apenas de uma questão de tempo, quando ele, o noivo, fosse tirado, referência à ausência de Jesus até o glorioso retorno, então seus discípulos jejuariam. Tal declaração ratifica que o jejum é para os crentes da nova aliança. Eles vão jejuar. Em sua resposta, Jesus salientou o que fazer, jejuar, e quando seria feito, a partir de sua ausência. De forma alegórica, creio que Jesus também nos apresentou outro ponto: por que jejuar? Em todos os 3 evangelhos sinópticos, com pequena variação nos detalhes, encontra-se o mesmo relato, em Mateus 9, do 14 ao 17, em Marcos 2, do 18 ao 22, e em Lucas 5, do 33 ao 38. Todos apresentam a abordagem feita a Jesus, sua resposta usando a ilustração do noivo e ainda as alegorias de vestes novas e velhas e do odre novo para receber o vinho novo. Observe que o texto que analisamos do Evangelho de Lucas diz que Jesus também lhes contou uma parábola, ou seja, ele o fez logo depois de garantir que seus discípulos iriam jejuar. Indubitavelmente, a alegoria é uma extensão e uma ampliação da conversa sobre jejum. Uma questão de estrutura. Ao falar que ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se eu fizer rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha,
Jesus não se referia à impossibilidade, e sim ao bom senso. Se uma pessoa tivesse uma roupa velha e alguém lhe oferecesse uma muda de roupa nova, o ato mais sensato seria realizar uma troca de vestes. Ninguém com um pingo de inteligência recortaria um pedaço da nova veste para remendar a velha. Por quê? Porque estragaria a roupa nova, além de que haveria uma inadequação da veste com seu remendo. De que Cristo falava? Vestes, na Bíblia, refere-se à condição do homem perante a Deus. Quando o primeiro casal pecou, lá no Éden, viu-se nu e tentou vestir-se à sua maneira, Gênesis 3:7, o que Deus não aceitou, providenciando ele próprio vestes aos recém-pecadores, Gênesis 3:21. No Apocalipse, lemos acerca de pessoas que não contaminaram as suas vestes, Apocalipse 3:4, e daquelas que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7:14. Também encontramos o mesmo padrão de vestes referindo-se à condição espiritual do homem em uma visão que Deus deu a Zacarias, na qual vestes sujas estão claramente associadas ao pecado, enquanto vestes limpas à santificação. Zacarias 3, do 1 ao 7. Portanto, Jesus, ao falar de vestes novas, fazia referência à nova condição que estava sendo oferecida à humanidade por meio dele e de seu evangelho. Já ao mencionar vestes velhas, que retratavam uma condição anterior à salvação, nosso Senhor quis dizer que a obra nova de Deus não pode ser adaptada em uma estrutura velha, de vida. Infelizmente, há muitos crentes tentando viver de remendo ao invés de renovo. Diante da oferta de uma roupagem nova, recusam o todo, querem apenas as partes que eles próprios, de forma seletiva, acreditam que devem pegar do Evangelho, para misturar em seu antigo estilo de vida. Princípio igual é descrito na alegoria seguinte, do vinho e dos odres. O vinho novo, ou suco da uva, ainda não fermentado, era colocado no odre com este propósito. O odre, uma espécie de bolsa de couro, por possibilitar a vedação do conteúdo e limitar a exposição ao oxigênio, ajudava no controle do processo natural de fermentação que transformava o vinho novo em velho. O vinho novo ilustra a obra nova de Deus em Cristo e, por meio do Evangelho, oferece aos homens. O odre, por sua vez, fala da estrutura humana, seu estilo de vida e comportamento, ou seja, novamente, Jesus sustenta que a obra nova de Deus não pode ser recebida numa estrutura velha. Cabe notar ainda que a insistência em desprezar a orientação de Cristo leva ao prejuízo. Os odres velhos, por terem o couro já ressecado, não suportavam a pressão da fermentação do vinho e se rompiam. O resultado? Perdia-se tanto o vinho quanto o odre. É preciso entender que a tentativa de receber o vinho novo em odres velhos acaba estabelecendo um prazo de validade para esse tipo de evangelho, que sugere ser possível adequar a proposta divina de vida cristã em um estilo de vida antigo. Paulo, escrevendo aos Efésios, foi taxativo sobre as necessidades da troca de vestes, ao invés de adaptações. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo a Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 22 e 24. Despir-se da velha natureza ou do velho homem tem a ver com comportamento, a antiga maneira de viver ou trato passado, como traduzido pela versão Almeida Revista e Atualizada. A expressão grega utilizada nos manuscritos originais é anastrope, e significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Foi traduzida em 1 Pedro 1,15 como procedimento. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A santificação exige, inquestionavelmente, mudança de comportamento. É claro que não mudamos o comportamento para sermos salvos, e sim porque fomos salvos. Embora Jesus tenha feito apenas uma menção e não uma descrição do efeito do jejum em nossas vidas, é evidente que se refere a essa adequação necessária para poder receber a obra nova de Deus sem, posteriormente, desperdiçá-la.
A salvação em Cristo deve ser recebida em uma estrutura nova de comportamento. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 5 ao 10. A mudança de comportamento, por sua vez, está relacionada à mortificação da carne. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ouvi, na adolescência, outra afirmação da irmã Valnice Milhomens. Como se nota, fui muito influenciado por seus ensinos porque frequentava eventos em que ela ministrava, assistia a seu programa, A Palavra da Fé, na televisão, além de que a ouvia por meio das gravações em fitas cassete. A carne não converte, tem que ir para a cruz. A Escritura nos responsabiliza pela mortificação da carne e as consequentes transformações que advêm desse processo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. A expressão sacrifício vivo é um paradoxo. Sacrificar é matar. Logo, como pode o sacrifício ser vivo? Paulo não falava em termos literais de matar o corpo. Ele destacava simbolicamente a necessidade de fazer morrer a carnalidade. O apóstolo ainda classificou como culto racional o conceito de sacrifício no Antigo Testamento, depois empregado por Paulo, tanto aponta para a ideia de mortificação, como também remete ao conceito de culto, afinal o sacrifício era parte do culto dos hebreus. Mortificar a carne, então, é um culto que oferecemos a Deus, e a definição de culto nas Escrituras nunca tratou de algo ocasional e espontâneo, mas frequente e requerido. Em sua epístola aos Coríntios, Paulo exorta os cristãos a fugirem da imoralidade. Argumenta que, por direito de redenção, o dono de nossos corpos é Deus, e não nós mesmos, convocando-nos a glorificar a Deus com os nossos corpos. 1 Coríntios 6, 18, 20. Nosso Senhor é cultuado quando não deixamos a carne fazer o que quer e exercemos domínio próprio, adequando nosso comportamento à nova natureza que recebemos em Cristo. E como o jejum está relacionado a essa troca de vestes ou aos odres novos? A mudança de estrutura necessária, que é, em essência, mudança de comportamento, requer um ato contínuo de domínio próprio, e a prática do jejum nada mais é que um exercício de domínio próprio. O jejum afeta nosso corpo de várias formas, como já vimos: a desintoxicação, perda de peso, efeitos que devem ser vistos como colaterais, como meras consequências. Entretanto, o propósito precisa ser essencialmente espiritual. O jejum é um ato de disciplina, um exercício de domínio próprio a partir do qual a mortificação da carne. O que ocorre a partir de disciplina, domínio próprio e mortificação da carne? Uma adequação do comportamento. As velhas práticas carnais, vestes velhas e odre velho, dão lugar ao fruto do Espírito, vestes novas e odre novo. Isso é santificação. Permita-me ampliar a abrangência dos efeitos do jejum em nossa vida pela perspectiva da santificação completa em cada parte do ser. Por hoje é só. Até amanhã.